E olha que coisa impressionante quando a gente vai ver o cumprimento desses sinais que Jesus falou na história. Olha o que eu trouxe aqui pra gente. Jesus, quando ele falou a respeito desses sinais da destruição de Jerusalém e também da sua vinda, lembra que ele misturou os sinais, tá certo? Mas primeiramente a gente falando da destruição de Jerusalém, ele apontou esses sinais no ano 30, que foi justamente o ano da sua morte. Foi no ano 30 que ele falou, que ele fez essa profecia. Só que olha o que aconteceu ali 34 anos depois. Nero, né, ele atirou fogo em Roma, tá certo? Quer dizer, dizem que foi o Nero também, né? A gente não pode falar que foi ele, né? Mas o fato é que Roma queimou. E ele colocou a culpa sobre quem? Sobre os cristãos. E a gente vai lembrar que no período de Nero, ele deflagrou uma perseguição aos cristãos. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro foram, né, martirizados justamente no governo de Nero, tá certo? Então o que Nero fez? Depois que Roma queimou, ele decide aumentar os impostos para reconstruir a cidade. Só que quando ele começa a aumentar os impostos, o governador romano Florus, o que ele faz? Ele sequestra o templo judaico em Jerusalém e ele sequestra também o tesouro. Porque lembra que a casa de Deus também era chamada a casa do quê? Do tesouro, tá certo? Então os dízimos, as ofertas, eles eram levados para o templo. Então ali você tinha todo o mantimento, né, para sustentar a obra dos sacerdotes, etc. Então o que esse governador romano Florus faz? Ele sequestra o templo e sequestra também todo o tesouro que está lá. Isso vai criar uma revolta judaica, tá certo? Vários ali vão se unir e vão expulsar de Jerusalém tanto Florus quanto o rei Herodes Agripa II. Eles saem de Jerusalém fugidos. No ano 66, Roma então decide enviar o general Sestio Galo para conter essa revolta que os judeus estavam criando. Tá certo? Só que após 9 dias que eles já haviam cercado Jerusalém, Sestio Galo, o que ele faz? Ele retira suas tropas. Ou seja, Sestio Galo ele vai para repreender o povo lá em Jerusalém, ele consegue então cercar Jerusalém, ele faz um cerco na cidade, e quando aparentemente a situação estava controlada, o que ele faz? Ele retira as tropas e volta para a Síria. Né? Então os historiadores vão alegar que ali faltou suprimentos para os soldados e eles tiveram que bater em retirada. Só que o que acontece? Os judeus, quando eles veem que os romanos estão saindo, eles começam a perseguir os romanos. E ali eles perseguem os romanos, eles matam quase uma legião, né? Eles matam 6.000 soldados romanos. Isso aí vai deixar os romanos enfurecidos por conta disso. Então, quando os cristãos que estavam em Jerusalém viram, né, a cidade sitiada pelos romanos, a abominação desoladora da qual falou o profeta Daniel, mas depois ela recuou, o que eles entenderam? Esse era o sinal que eles tinham para quê? Deixar Jerusalém. Tá certo? Eles viram ali o cumprimento da profecia que Jesus tinha falado há mais de 30 anos atrás. Então o que os cristãos fizeram? Eles aproveitaram que Roma deixou, eles esvaziaram a cidade, saíram. Todos os cristãos saíram. Só que para o judeu, esse sinal foi o sinal de que Deus tinha feito um milagre. De que Deus estava com eles e que tinha dado a vitória para eles contra os romanos. Isso fez com que eles ficassem ainda, né, mais ainda ousados contra Roma. Só que esse problema aí começou a gerar um conflito entre eles mesmos. Eclodiu entre os próprios judeus uma guerra civil. Tá certo? Então, os partidários ali entre os judeus, eles começaram a brigar entre eles próprios. O que acabou causando uma guerra civil, perseguição, morte. No ano 69 depois de Cristo, Vespasiano ele conquistou toda a Judéia e a Galiléia, faltando apenas a cidade de Jerusalém. Só que nesse mesmo período, o exército romano elegeu ele como imperador de Roma. Então ele volta para Roma para assumir o trono e ele deixa o seu filho, Tito, a cargo do cerco de Jerusalém. Tá certo? Então Tito continuou ali o cerco em Jerusalém e no ano 70 Jerusalém foi cercado justamente no período da Páscoa, que o período da Páscoa era muito importante para o judeu, né? O Pessá, e a cidade tinha ali aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas dentro dela, né? Para todo o ritual da Páscoa que ia ser estabelecido ali. O cerco que Tito causou a Jerusalém durou cerca de 7 meses. Agora preste atenção nesses detalhes aqui. A fome foi completa, famílias entraram em confronto, houveram saques, guerra entre os próprios judeus, os que ousavam fugir da cidade eram capturados pelos romanos e morriam ou pela espada ou crucificados em torno da cidade. No dia 30 de agosto do ano 70, as tropas conseguiram adentrar a cidade e o morticínio foi geral. Por mais que Tito procurasse preservar o templo, que era uma grande, né? A gente viu lá a imagem do templo no início, era uma obra fantástica. O incêndio que foi iniciado começou a destruir todo o templo.
Paredes foram derrubadas e as escadas do templo pareciam um rio de sangue. Nessa data, Jerusalém caiu e o templo foi destruído. Percebe que nessa narrativa histórica aqui, nós temos todos os elementos que Jesus falou a respeito da destruição de Jerusalém? Todos aqueles sinais que ele havia alertado os discípulos, eles se cumpriram cerca de 30 anos depois. Ou seja, aquelas profecias que remetiam para os sinais da destruição de Jerusalém, elas se cumpriram. Tá certo? A gente tem um relato aqui de Flávio Josefo, que era um judeu daquela época. Né? A princípio ele estava na revolta contra os romanos, mas depois dizem que ele acabou se bandeando para o lado dos romanos, né, e ajudando eles ali como intérprete. E diz o seguinte: os relatos dados por Josefo sobre o sofrimento dos judeus durante o cerco são horríveis demais para serem transferidos para nessas páginas. Os números que pereceram sob Vespasiano no país e sob Tito na cidade no período de 67 até o ano 70, por fome, facções internas e pela espada romana, chegou à casa de 1.350.000 judeus, além de 100.000 vendidos como escravos. Infelizmente, essas foram as horríveis consequências da incredulidade e desdém aos apelos solenes, ternos e afetuosos do seu próprio Messias. Podemos imaginar as lágrimas do Redentor derramadas sobre a cidade amada. Lembra que a gente começou o texto com as palavras de Jesus? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis acolher vocês, assim como a galinha acolhe debaixo das asas dos seus pintinhos. Mas vocês o quê? Não quiseram. Ou seja, Jesus veio para mostrar para eles o caminho que eles deveriam seguir. Eles rejeitaram. Quando Jesus deixa Jerusalém, naquela noite, na qual ele foi entrevistado pelos discípulos, Jesus, quando ele fala essas palavras, ele está chorando. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ou seja, ele já estava antevendo o que iria acontecer com essa cidade. Os cristãos, com quem temos mais especialmente que tratar, lembrando-se do aviso do Senhor, em grupo deixaram Jerusalém antes do segundo cerco que foi formado. Eles viajaram para Pela, uma vila além do Jordão, onde permaneceram até que Adriano, né, que foi imperador posteriormente, lhes permitiu retornar às ruínas da antiga cidade. E isso nos leva ao fim do primeiro século. Ou seja, os cristãos que ouviram a mensagem de Jesus, entenderam o que significava, o que eles fizeram? Quando eles viram sinais, eles deixaram a cidade. Nenhum cristão morreu dentro de Jerusalém. Por quê? Eles tinham recebido os sinais e eles obedeceram aos sinais. Tá certo? Então, aqueles 4 homens que ouviram, né, os sinais de Jesus, Pedro, André, Tiago e João, eles fizeram o dever deles. Eles repassaram essa mensagem para os seus irmãos e nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém.